Unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. 7h32 agora, estamos com Paulo Henrique Matos aqui com a gente. Claro, hoje, quinta-feira, é dia de segurança pública e Paulo Henrique Matos chega para falar exatamente sobre as polícias militar e civil do Maranhão, que estão entre as forças de segurança com menor representatividade feminina no Brasil. É isso, né, Paulo? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, Paulo. Bom dia, teleouvintes do Jornal Rádio Universidade e da Rádio Universidade FM. Garganta inflamada, muito rouco, mas firme e forte. Isso aí. Então, gente, anteontem, na verdade, na terça-feira, foi publicada a segunda edição do estudo chamado Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil. Os dados fornecidos foram consolidados em 2025. Esse relatório ele lança luz sobre quem são, como se organizam e onde estão os policiais brasileiros, de maneira geral, e maranhenses, de forma mais específica. Além, óbvio, da estrutura interna dos aparatos de policiamento, os postos de comando e, sobretudo, a diversidade de gênero nessas instituições policiais. Então, quando nós nos debruçamos sobre o Maranhão, os números, os dados, eles nos trazem um retrato muito particular de como os aparatos de policiamento do estado do Maranhão se organizam. É um estudo bastante vasto, bastante robusto, e que seriam necessários vários programas para nós conseguirmos destrinchar, desde a questão salarial até o quantitativo do efetivo existente, previsto. Então, por isso, hoje, eu priorizei esse dado que, para mim, é importantíssimo, que é o fato do Maranhão ter, na Polícia Militar e na Polícia Civil, a menor representatividade feminina do Brasil. Como eu já disse, esse estudo ele traz informações que podem ser utilizadas, depende da vontade política dos gestores, como uma ferramenta para a construção, inclusive, de programas de governo dos futuros, dos candidatos, futuros não, porque a campanha já começou, dos candidatos ao governo do Estado. Então, começando pela Polícia Militar do Maranhão. Então, segundo o Raio-X, a corporação contava, em 2025, com 11.274 integrantes ativos. Esse é o 11º maior efetivo do país em números absolutos. Só que o dado mais relevante não é o tamanho, e sim a forma como a tropa está organizada. O relatório ele faz um alerta que é gravíssimo sobre o achatamento da pirâmide nas polícias militares do Brasil. No país inteiro, existem mais sargentos do que soldados nas ruas. Em 17 estados, a base operacional encolheu e a liderança intermediária inchou, devido às regras de promoção por antiguidade e também a falta de concursos regulares. Então, nós temos aqui, no meio da pirâmide funcional, um número muito grande de sargentos. A boa notícia é que o Maranhão não vive essa distorção. No Maranhão, a pirâmide ainda mantém a sua base tradicional. Os soldados
representam um pouco mais de 43% de toda a tropa, bem acima da média nacional, que é 28,9%. Somados, aqui no Maranhão, soldados e cabos chegam a mais de 60% da corporação. Então, nós temos aqui no Maranhão uma estrutura hierárquica muito mais proporcional do que a maioria dos estados brasileiros. Isso é uma boa notícia. Já na Polícia Civil, o cenário apresenta uma peculiaridade marcante. Enquanto a média brasileira mostra um predomínio esmagador de investigadores nas ruas, no Maranhão, nós temos 114 delegados para cada escrivão. 114 delegados para cada 100 escrivãos. É esse o dado aqui no Maranhão. Então, o Maranhão se coloca aí ao lado de apenas outros 3 estados. Temos 114 delegados para cada 100 escrivãos. Os delegados, 100 escrivães, os delegados, eles representam no Maranhão quase 22% das 3 principais carreiras da Polícia Civil, o que é um peso proporcional muito superior ao padrão do país, que é de 13%, ou seja, nós temos muita gente para presidir o inquérito e as investigações e pouca gente para investigar, né? Muita gente que manda, pouca gente que obedece. Então, como eu já disse, os delegados aqui no Maranhão representam quase 22% das 3 principais carreiras de Polícia Civil, o que é um peso proporcional muito superior ao padrão do Brasil, do país inteiro, que é de 13%. Isso sugere uma estrutura forte na direção jurídica das investigações, mas que levanta uma provocação. Será que temos aqui no Maranhão o equilíbrio ideal entre quem comanda, quem investiga em campo e quem formaliza os inquéritos na delegacia? Isso é um questionamento. Só que o ponto mais preocupante do relatório para o Maranhão, e que exige um debate público mais urgente, está relacionado à desigualdade de gênero. Tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil, a presença de mulheres aqui no Maranhão está bem abaixo da média nacional. Na Polícia Militar, aqui no Maranhão, apenas 11% da tropa é composta por mulheres. É a 6ª menor proporção do Brasil. Já na Polícia Civil, são 23,5%, a 4ª menor do país. Agora, tão relevante quanto a gente identificar esse déficit quantitativo é o estudo que identifica 2 entraves invisíveis no contexto estadual. Na Polícia Militar, a gente percebe que existe claramente uma segregação vertical. As mulheres entram na Polícia Militar, mas não chegam ao topo. Entre os 40... Olha só, Adalberto e Mayra. Entre os 42 coronéis da PM do Maranhão, existe apenas uma mulher. Na Polícia Civil, nós vemos a segregação horizontal. As mulheres chegam a compor quase 46% da carreira de escrivã, que é responsável pelo trabalho cartorário, mas ocupam apenas 16,8% dos cargos de investigação na rua. Então, do total de policiais civis, nós temos uma proporção muito grande de investigadores, mas entre as mulheres, o que nós percebemos é que elas exercem muito mais a função de escrivãs. O relatório ele interpreta essa baixa presença feminina como resultado da combinação entre barreiras internas e externas.
Entre as barreiras internas, nós temos a cultura organizacional tipicamente masculinizada, o assédio, as piadas, as práticas discriminatórias, a exclusão das redes informais de apoio, a distribuição diferenciada das funções e os obstáculos à promoção. Já as barreiras internas envolvem as jornadas irregulares, os plantões, as exigências de mobilidade e a insuficiência de políticas de apoio à maternidade e a permanência de uma divisão desigual das responsabilidades domésticas e familiares. As polícias militares apresentam outros obstáculos, como, por exemplo, a hierarquia rígida. Temos também outros atributos que são historicamente associados à masculinidade, como, por exemplo, a força física, o destemor, a agressividade. Ou seja, nas polícias civis, a gente tem outras questões. Embora a estrutura da Polícia Civil seja muito menos militarizada, e aqui um adendo, não existe no Brasil polícia desmilitarizada, existem polícias mais militarizadas, outras menos militarizadas. Então, embora na Polícia Civil nós tenhamos uma estrutura muito menos militarizada, a segregação nessa instituição se manifesta na concentração de mulheres nas atividades cartorárias, no atendimento a grupos vulneráveis e em determinadas delegacias especializadas. Por outro lado, elas aparecem subrepresentadas nas unidades operacionais e investigativas. E por que isso importa para a segurança do cidadão? Por que essa pouca representatividade importa? Porque, de acordo com pesquisas internacionais e também nacionais, as corporações, quanto mais diversas, menos denúncias elas recebem por uso excessivo da força. Essas instituições, elas têm muito mais capacidade de mediação de conflitos e acolhem com muito mais eficiência vítimas de violência doméstica e sexual quando elas são muito mais diversas. Agora, para encerrar a minha fala, eu queria concluir dizendo o seguinte: olha, para que a gente possa superar, né, esses gargalos, garantindo a promoção das mulheres aos postos de comando na Polícia Militar e equilibrando o trabalho operacional na Polícia Civil, isso tudo não é só uma pauta de igualdade formal. É também uma medida indispensável para modernizar e humanizar a segurança pública no Maranhão. Nós vamos ter agora concursos para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros Militares e para a Polícia Civil. Existe uma lei estadual que acaba com essa história de cotas para mulheres. Eu, particularmente, ainda não me apropriei do edital para verificar se essas cotas foram extintas. Mas, conforme a lei estadual, que já está em vigor, é para elas não existirem mais. Então, a Mayra, Adalberto e ouvintes, eu encerro a minha fala informando também que a única coronel é a atual secretária, a única coronel de Polícia Militar que nós temos no Maranhão é a atual secretária de Segurança Pública. Então é isso, ouvintes, Adalberto e Mayra. Paulo, muito obrigado. Essas informações, claro, que dizem respeito à segurança pública são riquíssimas. Essa análise, enfim, apontando aí para um quadro, né, não só aqui no estado do Maranhão, no país também, né, temos problemas graves. Isso aí é uma pauta, com certeza, muito forte, justamente agora, nesse período eleitoral, né, na corrida ao Palácio dos Leões, e os candidatos precisam responder. Com certeza vamos usar esses dados também aqui para indagar, né? Quais as soluções para isso tudo, né, Paulo? Pois é, um dos argumentos, Adalberto, que a Polícia Militar, por exemplo, utilizava para destinar apenas 10% das suas vagas em concurso público para mulheres, era exatamente a questão
da necessidade de uma estrutura física robusta por parte do policial. Só que a maior parte do trabalho policial militar não tem nenhuma relação com o uso de força bruta. Ou seja, era um argumento completamente desconectado da realidade. Mas é isso, gente. Eu sou Paulo Henrique, doutor em História, pesquisador em aparatos de policiamento e segurança pública, e juro que na semana que vem voltarei com a garganta melhor, menos rouco, para que a gente possa realizar uma análise sem tanta rouquidão. Muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana. Mesmo com rouquidão, mas com tudo para falar. Muito obrigado, Paulo, pela presença aqui. A gente espera você na próxima quinta-feira. Mário Nogueira, vamos para o break rápido e tem dica saudável. A gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Vem Wagner Matos daqui a pouquinho com o comentário de economia. Dica saudável.